Olá, eu sou Giacomo. Tudo jóia com você? Nessa aula você vai aprender como obter para valer valores de tangente no círculo trigonométrico. Vem comigo que eu vou te ajudar. E como de costume, se essas aulas estiverem te ajudando, dá uma força para o canal, deixa seu like. E melhor ainda, se não é inscrito ou inscrita ainda, se inscreva e aciona o sininho. Assim você vai ficar por dentro sempre que sai um vídeo novo aqui no Cálculo Top. Fechou? Então vamos ver agora como obter valores de tangente no círculo trigonométrico. No vídeo anterior você viu a definição de tangente no círculo trigonométrico e as principais ideias. E também aqueles valores onde a tangente não existe. Isso mesmo. Lembre-se, a tangente, uma das formas da gente definir é assim, ó, tangente de x é seno de x dividido por cosseno de x. E se você tem uma divisão, qual é o primeiro mandamento da matemática? Não dividirás por zero. Então, nessa divisão, você nunca pode colocar o zero aqui embaixo. Você não pode dividir por zero. Então, na tangente, o cosseno não pode valer zero nessa definição. Cosseno de x não pode ser zero. Se for zero, não tem tangente para aqueles ângulos, nesse caso, onde o cosseno vale zero. Essa é uma primeira ideia muito importante para a tangente. E como é que a gente obtém os valores da tangente no círculo? Você sabe que a ideia é a seguinte: você marca um ângulo e passa uma reta pelo ângulo e pelo centro e prolonga essa reta. E essa reta vai encontrar aqui, ó, o eixo das tangentes. Esse eixo é paralelo ao eixo vertical, aquele eixo dos senos. E quando você prolonga, bate aqui num ponto. E o valor dessa medida algébrica desse segmento vai ser o valor da tangente. Considerando que aqui é zero, lá para cima eu tenho as tangentes positivas, aqui para baixo as tangentes negativas. E vamos ver agora as tangentes de 2π sobre 3, π sobre 3, 4π sobre 3, 5π sobre 3. São todos ângulos notáveis. São ângulos a partir do ângulo principal π sobre 3. E só para você relembrar, quanto vale π sobre 3? No lugar do π eu coloco 180, dividido por 3, vai dar 60 graus. Então são tangentes relacionadas à tangente de 60 graus. E aí você sabe, por exemplo, por simetria, que a tangente de 4π sobre 3, eu venho aqui, passo com uma reta pelo ângulo e pelo centro, e a tangente desse ângulo vai ser o mesmo valor da tangente de π sobre 3. E quanto é tangente de π sobre 3 ou tangente de 60? Você fala, Giacomo, é fácil. Eu vi aqui na playlist, né, de fundamentos, nas aulas anteriores, que tangente de 60 graus é raiz de 3. Então, esse tamanho aqui, ó, vale raiz de 3. Então, tangente de 4π sobre 3 é igual a tangente de π sobre 3, que vale raiz de 3. E note, raiz de 3 vale aproximadamente 1,7, né? Uma aproximação bem grosseira. Mas você pode dizer que raiz de 3 vale 1,7. E você nota que a tangente está dando 1,7. E o que isso tem de especial? Você sabe que o seno e o cosseno, pelos vídeos anteriores, eles estão limitados. Eles estão limitados de menos 1 a 1. No círculo trigonométrico, você sabe que esses valores, né, eles variam de menos 1 até 1. Seno e cosseno são funções limitadas. Já a tangente não. Você projeta, dá um número aqui, ó, por exemplo, maior que 1. A altura 1 do raio seria aqui, aqui é 1,7 aproximadamente. E você vai pegando valores aqui mais próximos, ó, de 90 graus ou π sobre 2, os valores estão cada vez mais aumentando. A tangente não é limitada, esse é um aspecto muito importante. E quanto vale, por exemplo, a tangente de 2π sobre 3? Como é que você faz? Você vê a associação com π sobre 3, afinal existe uma simetria aqui em relação ao eixo vertical, assim como esses dois valores são simétricos. Então esse pontilhado que eu estou fechando aqui, ó, e com essa simetria em relação ao eixo horizontal, esse pontilhado que eu acabei de fechar dá um retângulo. Tem toda a simetria aí, tanto em relação ao eixo vertical como em relação ao eixo horizontal, beleza? E também simetria em relação à origem. E essa tangente de 2π sobre 3, ó, uma reta pelo ângulo e pelo centro, passa aqui, é a mesma tangente de 5π sobre 3, que vai dar esse valor aqui na hora que encontra. E por simetria, esse tamanho ele repete aqui, só que aqui embaixo é negativo, então aqui a tangente vai ser menos raiz de 3. Essa é, por exemplo, a tangente de 2π sobre 3.
Captou a ideia? Ou tangente de 5π sobre 3. E aqui, ó, é a tangente, veja só, de π sobre 3, ou 4π sobre 3, como você preferir. Captou a ideia? Então, tangente de 2π sobre 3 é a tangente de 5π sobre 3, que é o oposto da tangente de π sobre 3, é menos raiz de 3. E para, gente, fechar aqui a ideia, vamos olhar aqueles valores onde a tangente não existe e outros valores especiais. Em π sobre 2 e 3π sobre 2, se você projetar aqui, ó, o cosseno vale zero no eixo dos cossenos. E para existir, o cosseno tem que ser diferente de zero. Então aqui em π sobre 2 e 3π sobre 2, a tangente não existe. Então aqui eu tenho π sobre 2 e 3π sobre 2, aqui essas tangentes não existem. E você já viu que eu marquei aqui, ó, em graus também, porque é muito comum você trabalhar, tá? Opa, aqui é não existe. Eu coloquei existe, existe. Aqui, ó, não existe. Então, essas tangentes não existem. Fechou? E note ainda, se você fizesse uma reta pelo ângulo e pelo centro, essa reta seria paralela ao eixo das tangentes. Ela nunca encontraria o eixo das tangentes, então você nunca teria um segmento para pegar essa medida. Essas tangentes não existem. E aqui o ângulo de 0 radiano, π radianos e 2π radianos, ou em graus, 0 graus, 180 graus e 360 graus, tem uma tangente muito especial. Fazendo uma reta pelo ângulo e pelo centro, ó, por esses ângulos, pelo 0, 2π e π, essa reta bate no eixo das tangentes bem aqui. E esse ponto aqui é o zero nesse eixo. Lá para cima positivo, aqui para baixo negativo. Então a tangente de 0, tangente de π, tangente de 2π, essa tangente vale zero. Essas tangentes aqui valem zero. E os ângulos aí em graus. E só para reforçar em graus aqueles ângulos, quais são? Andando de 60 e 60, ó, aqui eu tenho 60 graus, aqui eu tenho 120 graus, mais 60 graus, 180 graus, e aqui nós temos 240 graus e mais 60 graus, 300 graus. Beleza? Então, gostou dessa aula? Então compartilha com seus amigos, ajude seus amigos para eles aprenderem para valer tudo sobre tangente. E vem para o próximo vídeo onde a gente vai trabalhar justamente com a função tangente e seu gráfico. Vai ser muito legal, eu te aguardo. E aí, essa aula te ajudou? Compartilhe! E no site tem bastante conteúdo extra. Um forte abraço e até a próxima!